e sobre o cenário brasileiro diante dessa pandemia com o doutor Arruda Bastos. Ele é médico e secretário da Saúde do Ceará, membro da Coordenação Executiva Nacional da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Doutor Arruda, seja muito bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa tarde, Thalita, boa tarde os que estão no TVT, no Bom para Todos. Estou à sua disposição. Doutora Arruda, eu queria que vocês começassem contando para a gente o que aconteceu então no Ceará. Lembrando que Ceará foi palco de 2 episódios bastante interessantes lá em 2013, né? Quando os médicos cubanos do programa Mais Médicos desembarcaram em Fortaleza, num primeiro momento eles foram xingados por médicos que os recepcionavam ali no aeroporto. E daí, logo em seguida, teve uma reação grandiosa, médicos foram também receber esses outros médicos cubanos, entregaram flores, recepcionaram daí, então, de uma forma devida, esses médicos que vieram nos ajudar aqui no Brasil no programa Mais Médicos. Eu sempre faço questão de lembrar que, em 2019, a primeira atitude do governo Bolsonaro eleito foi acabar com o programa Mais Médicos, retirar os médicos cubanos aqui no Brasil, e daí a gente vem enfrentar essa pandemia em 2020 sem esses médicos por todo o país atendendo. Uma lástima. Enfim, o que acontece? Eu acho que não é exclusividade do Ceará. Existe, de fato, essa ruptura na classe médica quando se trata de apoio ao governo Bolsonaro. Ainda existe uma parcela de médicos que apoia Jair Bolsonaro, que continua receitando hidroxicloroquina e ivermectina, mesmo sendo remédios já comprovados que não fazem efeito para a cura da Covid-19. O que acontece, doutora Arruda? Bom, infelizmente, ainda existem. E esse fato que você narrou, eu era o secretário de saúde aqui do Ceará. Não foi no aeroporto, foi na Escola de Saúde Pública, e eu estava, nesse exato momento, no auditório da Escola de Saúde Pública do Ceará, recepcionando esses primeiros médicos que vinham fazer o treinamento aqui na nossa cidade para o programa Mais Médicos. Foi uma coisa horrível e até reverteu aquela tendência de negar que esse programa Mais Médicos não ia ter um benefício para a população. Então, serviu para uma guinada também. E as lideranças desse movimento são as mesmas lideranças que ainda continuam hoje. Inclusive, a secretária do ministro Pazuello, não sei se ela vai continuar agora com o novo ministro, que é a Mayra Pinheiro, denominada pela imprensa de cloroquina, ela era a líder deste movimento no Ceará. Eu estava dentro da Escola de Saúde Pública e eles estavam fora da Escola de Saúde Pública. E eu, então, entrei em contato com a outra pessoa que eu conhecia no momento e disse, olha, nós vamos sair daqui da forma que nós entramos. Da forma que nós entramos, nós vamos sair. E aí nós saímos e eles continuaram naquela algazarra toda e isso desencadeou do que você falou e que todos sabem. Então, essa cisão dos médicos acontece desde essa época. Foi uma falta de explicação melhor, de introduzir exatamente o que era o programa Mais Médicos na época. Eu participei, inclusive, disso no Ministério da Saúde, eu era vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do CONAS, participei ativamente disso. Inclusive, algumas propostas minhas foram colocadas no Mais Médicos. Na época existia um grupo de médicos que trabalhava também para o Ministério da Saúde, nesse programa de atenção às comunidades mais distantes das capitais, as regiões mais longínquas, e eles iam receber um valor e o Mais Médico ia receber um outro valor de pagamento mensal. E foi proposta minha igualar exatamente esse valor. Então, bem daí, esse movimento surgiu, depois toda aquela movimentação do golpe contra a presidente Dilma, e se engrossou, depois o antipetismo. Agora, no momento atual, eu tenho dito que está acontecendo uma reversão, uma tendência diferente. A prova é exatamente esse manifesto. Eles tiveram extrema dificuldade de conseguir 200 assinaturas. E depois que eles lançaram esse manifesto, muitos médicos foram retirar, porque eles tinham assinado sem ter entendido bem o que era o manifesto. Assinaram por solicitação de colegas e outros colegas que têm, vamos dizer, a mesma linha ideológica. Quando a imprensa divulgou e a própria população começou, esse médico está assinando isso, ele é contra a ciência, ele é a favor de cloroquina, de hidroxicloroquina, de azitromicina, que está totalmente fora de qualquer protocolo, eu não vou mais esse médico, começaram a publicar em redes sociais e os médicos começaram a retirar. Depois precisou, inclusive, ela gravar um áudio
pedindo que eles não retirassem eficácia. Nós lançamos um manifesto muito mais amplo do que isso. O nosso manifesto não é uma resposta simples ao manifesto dele. O nosso manifesto é um manifesto a favor da vida, em defesa da vida, da ciência do SUS, exatamente porque o Brasil tornou-se o epicentro da Covid-19 no mundo. Nós estamos já com mais de 300 mil pessoas que faleceram, vamos chegar aqui 4 e tantos mil óbitos por dia, e nós colocamos 5 pontos principais. Primeiro, que nós precisamos urgentemente de uma saída emergencial para esse problema humanitário, para essa epidemia. Isso só vamos conseguir com vacinação para toda a população, vacinação em massa para a população. Então, nós temos que conseguir vacinas urgentes para a população. Depois, isolamento, uso de máscaras e tirar tudo que for de anticiência do meio. Outra coisa, o segundo ponto, é que nós não podemos nos calar com esse governo realmente genocida do governo Bolsonaro, inclusive das próprias entidades que dizem representar os médicos, como o próprio Conselho Federal de Medicina, que teve uma posição anti-ciência. Isso é impossível. Como é que uma entidade representa os médicos que são formados na ciência e tem uma posição a favor do que é totalmente contra a ciência, o que a ciência preconiza? Não existe isso. Diante dessas pesquisas que foram demonstradas já há muito tempo, desde o meio do ano passado, nós decidimos totalmente contra o uso de cloroquina e ivermectina, como agora, há poucos dias atrás, a Associação Médica Brasileira divulgou uma nota técnica, colocando como banir do receituário médico exatamente esses medicamentos. Tardiamente, porque a outra direção que presidia a Associação Médica Brasileira também tem culpa no cartório, como o Conselho Federal de Medicina, porque também era negacionista ligado exatamente ao bolsonarismo. Nós apoiamos as iniciativas dos governadores, dos prefeitos, isso consta na nota, em termos de proteção coletiva, isolamento social e, quando for necessário, exatamente o lockdown, ampliação de leitos de UTI, etc. Nós exigimos, como quinto ponto, exigimos a responsabilização de Bolsonaro, do seu governo, do seu ministro da Saúde, de todos aqueles que colaboraram para esse genocídio que nós estamos vivendo no Brasil. Eles permitiram realmente que nós chegássemos a essa situação, que é motivo de vergonha, é motivo de preocupação para todo mundo, a situação do Brasil. E falamos o seguinte: basta, chega de desrespeito à vida, chega de projeto de morte. Nós que assinamos esse documento, que são os médicos e médicos do Ceará, médicas e médicos do Ceará, reivindicamos a defesa realmente da vida, da ciência e do SUS. Esse manifesto teve uma grande aceitação de reitores, ex-reitores da Universidade Federal do Ceará, que são médicos, ex-secretário de saúde de Estado, ex-secretário de saúde de municípios, médicos da atenção básica, atenção especializada, médicos catedráticos de várias instituições, médicos que estão na linha de frente, médicos já bastante maduros, experientes na profissão. Então, esse manifesto ainda está aberto a assinaturas. Nós recebemos rapidamente essas 1.300 assinaturas, nós devemos chegar facilmente a 1.500 ou mais assinaturas. O manifesto está postado nas nossas páginas, nas redes sociais, as páginas da Associação Brasileira de Médicos, de Médicas e Médicos pela Democracia. Aqui nós temos 3 movimentos: a nossa entidade, que é a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, o coletivo Rebento, que também comunga com esse mesmo sentimento nosso, e a rede de médicas e médicos populares. Então, aqui no Ceará, nós estamos dando um exemplo para os médicos do Brasil de como dar uma guinada exatamente nesse pensamento médico, voltar o pensamento para os médicos mais progressistas, voltar mais para a ciência, porque só com esse pensamento nós vamos conseguir sair dessa situação difícil que nós vivemos. Perfeitamente. Doutora, eu queria que você também me desse a sua avaliação sobre Marcelo Queiroga. A gente viu agora ele sendo recepcionado ali no hospital em São Paulo, hospital da USP, com essa crítica ao governo Bolsonaro sendo chamado de genocida. E Marcelo Queiroga, que desde que assumiu, deu declarações bastante infelizes. Primeiro, ele disse que a política é do governo, é de Bolsonaro, o ministro da Saúde só executa. A gente sabe bem qual é a política do governo Bolsonaro. Depois ele disse também
que ele ia até os hospitais, faria visitas aos hospitais para checar se as pessoas estavam morrendo mesmo pela Covid, o que foi tido como um grande absurdo. Ontem também teve a notícia de que o Ministério da Saúde mudou a documentação de mortes por Covid, né? Está pedindo mais dados, mais informações, o que dificultava para que os estados e os municípios pudessem ali colocar a numeração. E a numeração, pelo menos em São Paulo, caiu. A gente deu aqui de 1.000 e poucas mortes para 200, de um dia para o outro. Os prefeitos reclamaram dessa dificuldade de acessar esse sistema. Como que você tem visto essa atuação de Marcelo? De Marcelo Queiroga, a gente pode esperar alguma coisa desse ministro da Saúde? Vai ser muita surpresa se vier alguma coisa boa dessa moita aí. Certo? Trocou 6 por meia dúzia, trocou o Pazuello por esse ministro. Primeiro, ele não entende nada de SUS. Porque ele falar que vai seguir a linha do presidente da República, ele não sabe do SUS. Porque o SUS, um dos pilares do SUS é o comando único. O comando único é o seguinte: quem é responsável pela saúde no Brasil é o ministro da Saúde. Quem é responsável pela saúde nos estados é o secretário estadual de saúde. Quem é o responsável pela saúde nos municípios é o secretário municipal de saúde. Se o prefeito, se o governador ou se o presidente interfere exatamente na gestão da saúde, quem ficar é conivente com isso. Merece ser punido fortemente. Então, ele não entende do SUS. Tanto que o medo do Pazuello, que passou esse mês aí demitido, mas não saía do cargo, é exatamente com receio da punição, porque qualquer pessoa que entre com uma ação vai demonstrar, no mínimo, improbidade administrativa, porque ele era o gestor do SUS e deixou que pessoas não ligadas ao SUS, não ligadas ao sistema de saúde, mesmo sendo presidente, não interessa se é presidente da República. Eu fui secretário de saúde aqui do Estado, nunca o governador Cid Gomes, que era o governador, eu passei 2 gestões, entrei em 2007, na primeira gestão do governador Cid Gomes, permaneci, entrei como secretário executivo, passei para secretário da Saúde, continuei como secretário de Saúde na segunda gestão. Nunca o governador Cid Gomes veio dizer para os técnicos da secretaria, mesmo eu como secretário, como é que deveria ser conduzida a saúde do Estado. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Então, ele não entende nada disso. No currículo mesmo do ministro atual, não tem nada que fale a respeito de gestão, de experiência em gestão, gestão privada, ou algum outro tipo de coisa. É um médico que preside uma entidade médica, e isso não é pré-requisito para ser um bom ministro. Um bom ministro exige muito mais do que isso. Eu fui secretário com 3 excelentes ministros. O ministro Padilha, Alexandre Padilha, que foi ministro da presidente Dilma, e eu era o secretário de saúde do Ceará, que foi uma excelente relação, que ele ajudou muito o Nordeste, muito o Ceará. O ministro Temporão, na época do presidente Lula também, e depois o ministro Quioro, que já foi mais tarde um pouquinho. Totalmente diferente a condução que nós tivemos na pandemia do H1N1. As pessoas esquecem, porque a pandemia do H1N1 não foi tão grave. Não foi grave porque aqui no Brasil ninguém negou que ela existisse. Porque aqui no Brasil nós tomamos todas as providências, antecipamos as medidas, vacinamos a população em tempo recorde para a gripe, já incorporando já o H1N1. Então as pessoas não falam. Se nós tivéssemos o ano passado aqui no Brasil adquirido as vacinas necessárias ainda quando elas estavam em testes, porque era impossível que os laboratórios, da projeção dos laboratórios que estavam testando as vacinas, fossem fraquejar no final. Não existem esses grandes laboratórios, quando eles entram eles já têm uma pesquisa anterior, eles aproveitaram plataforma de vacinas anteriores. Essa Coronavac, em parceria com o Butantan, essa não tinha o menor risco de não dar certo. É a vacina que o Butantan produz para gripe, produz para uma série de outras. Essa era para ter comprado, era 500 milhões de doses, já com certeza que ela iria dar certo. A da Pfizer é a mesma coisa, a da Moderna é a mesma coisa, essas vacinas, a da AstraZeneca é a mesma coisa. Fazer o que os outros países fizeram. Esperar para ver aquela da fase 3 que vai funcionar, aí a situação. Nós estamos aí todo dia, o Ministério da Saúde reduz em 5 milhões, 3 milhões, 10 milhões a menos de vacina. Nós precisamos vacinar 70%, 80% da população. Não tem uma expectativa. Vamos vacinar 1 milhão por dia. Tudo bem, vacina 1 milhão por dia, mas não tem mais doses para dar. Você vacinou, ótimo. Eu acho que nós devemos crescer. Nós temos capacidade de vacinar muito mais do que 300 mil pessoas por dia, 400 mil pessoas. Nós podemos vacinar 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas, não tem problema.
no dia D de vacinação, nós conseguimos mais do que isso. O problema é que depois desse dia não tem mais vacina. Vai ficar só um dia para vacinar 1 milhão de pessoas. Nós temos que correr atrás, infelizmente é muito difícil você conseguir. Só tem uma coisa, aí nós temos uma barreira, que é exatamente o ministro das Relações Exteriores, que bloqueou todos os contatos com China, com os Estados Unidos, com outros países, não tem uma relação do Itamaraty internacional com esses países. Se existisse isso, nós íamos pleitear que vacinas que vão exceder o quantitativo necessário no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, que essas vacinas pudessem vir para o Brasil, até mesmo porque, como o Brasil é o epicentro da doença, e eu tenho dito que nós estamos no Brasil vivendo não uma segunda onda, nem uma terceira onda, nós estamos vivendo uma nova epidemia, exatamente da variante P1, essa variante que veio de Manaus. Eu tenho dito isso. Por isso é que aconteceu o que aconteceu em Manaus e está acontecendo em todos os estados do Brasil. Porque as pessoas que tiveram doente o ano passado estão tendo novamente. Essa P1, ela dissemina com muito mais facilidade, dá muito mais sintomas, deixa os pacientes precocemente no hospital e superlota. Nós temos no Brasil hoje, em média, por estado, 1.000 pessoas esperando de leitos. 1.000 pessoas esperando. Então, nós temos umas, sei lá, a grosso modo, podemos ter aí umas 30 mil pessoas esperando leitos hoje no Brasil. 30 mil ou mais pessoas esperando leitos no Brasil. Isso é crescente. Ontem no Ceará nós tínhamos 800, hoje nós temos mais de 1.000 pessoas esperando. São Paulo também. Rio de Janeiro bateu todos os recordes de pessoas esperando. Mais da metade, 70% leitos de UTI, o que ainda é mais difícil. E uma outra parte, 30% a 40% de leito de enfermaria. Nem leito de enfermaria mais nós temos no Brasil. A contar que nós tem um risco de desabastecimento com o oxigênio, o kit de intubação é uma realidade, e o kit de intubação eu considero gravíssimo, porque se você não tiver kit de intubação, você pode ter leito de UTI, e não tem como você intubar o paciente. Você também não tem como intubar a vítima do AVC, a vítima do infarto, o paciente que está grave por outras condições que não Covid, que essas doenças continuam acontecendo. Continua acontecendo. Não tem kit de intubação, não tem um procedimento cirúrgico de emergência, que você não tem como dar anestesia para esse paciente. Então, é uma situação gravíssima. Esse kit de intubação, isso era para ter resolvido antes de ontem. E eu não vejo como medida satisfatória você requisitar da indústria, você tem que ter uma ação internacional de colocar um jato e onde for possível trazer esses kits de intubação para o Brasil. Doutora Arruda, quero você de novo aqui no programa, numa próxima data. Foi muito bom poder conversar com você. Nosso tempo está acabando, só por isso que eu não vou dar prosseguimento para a nossa conversa realmente. Mas já fica o convite, assim como eu disse agora para o Alfredo, que também foi a primeira participação dele, repito para você, volte mais vezes. Foi uma excelente conversa e é sempre bom ter pessoas nos esclarecendo sobre o que é essa pandemia e sobre todas as decisões erradas que tem tomado esse governo. Muito obrigada pela participação, um abraço para você e uma boa tarde. Uma boa tarde, Thalita. Quero um abraço aí no Alan, que produz o programa, e agradecer aqui o Marcelo Shoa, o doutor Inocêncio Shoa, que sempre colaboram com a nossa entidade aqui no Ceará. Dizer para os colegas de todo o Brasil, eu sei que a maioria dos colegas já estão muitos arrependidos e outros quase arrependidos. Venham para o lado certo da história. O lado certo da história não é o negacionismo, não é o uso de medicamentos que não estão na ciência, não é ser contra o isolamento, não é ser contra o lockdown. O lado certo da história é o lado que sempre dá certo, é o lado da ciência, que foi onde nós aprendemos a fazer medicina. Nós aprendemos a fazer medicina com a ciência, que é assim que nós devemos desempenhar a nossa profissão. Obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, até a próxima. Esse é o Dr. Arruda Bastos, médico e secretário da Saúde do Ceará e membro da Coordenação Executiva Nacional da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Pessoal, deixa eu ver as fotos que vocês mandaram.